Muito bem-vindos ao nosso podcast Boteco da CM. Naquele lugar onde você senta para chorar as mágoas ou você senta para celebrar as grandes conquistas. E como você que acompanha aqui deve saber, tem muitas histórias inspiradoras, histórias que talvez tenham tudo a ver com o seu momento de vida, de carreira, dos seus colaboradores, das pessoas ao seu redor. Então lembra de se inscrever, de comentar, de compartilhar com os colegas. O episódio de hoje, gente, tá demais, porque vocês vão ver uma história que tem altos, baixos, mudança de vida e como dá sim pra tá a carreira ligada a propósito e muita coisa aqui com essa maravilhosa aqui. Vou dizer algumas características, tá, gente? Ela é nascida e criada em Corumbá, Mato Grosso do Sul, mas ao longo da carreira foi desbravar o mundo, São Paulo, né? Leitora apaixonada, maratonista amadora, e aí vocês vão saber o que rolou das maratonas, porque eu tava perguntando já tava pegando os bastidores, tá, gente? Uma cola de como é que corre esse negócio aqui. Defensora do equilíbrio entre saúde mental e bem-estar, eu tô falando da Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vitude. Muito bem-vinda, Tati! Obrigada, é um prazer estar aqui, Cami. Acho que vai ser um bate-papo muito legal sobre empreendedorismo, sobre saúde mental. Eu tô super animada aqui pro nosso boteco. Ai, que bom. Tati, você é uma referência quando a gente olha para esse assunto de saúde mental, uma pessoa que há vários anos já vem defendendo a pauta. Mas como é que essa parada começou, né? Antes de mais nada, para quem caiu de paraquedas, quem é essa, o que é a Vitude? Dá um pano de fundo aqui para o pessoal começar a se familiarizar. Legal. A Vitude é uma empresa que desenvolve programas de saúde mental corporativos. Ela completa 9 anos de fundação agora em 2025. O desenvolvimento da empresa aconteceu ali em 2016 por alguns motivos pessoais que me levaram a abandonar uma carreira completamente diferente. Eu sou engenheira civil de formação, vinha de uma trajetória dentro das indústrias de construção civil e em um determinado momento da vida passei por alguns desafios, entre eles um quadro de depressão que me fizeram repensar uma série de coisas, e aí em 2016 veio a ideia de fundar a Vitude como uma empresa que ajudava outras pessoas sofrendo com um transtorno mental a encontrar psicólogos. Então, o inicial da empresa era ali um marketplace que conectava pessoas que queriam fazer terapia e psicólogos, e com a evolução da empresa nós descobrimos que tinha um potencial muito grande de transformar a solução em um projeto corporativo. Então, em 2018, com mais ou menos 2 anos de fundação, a gente começou a fazer uma mudança do modelo de negócios para esse modelo atual hoje, que é de desenvolvimento de projetos corporativos em saúde mental. E aí, o nosso foco hoje é atender grandes empresas, né? A gente está bem direcionado para empresas com mais de 1.000 colaboradores. Que legal. Ô, Tati, vou dar um passinho atrás Por só favor. pra gente. Antes, vamos pedir nossa bebidinha? Bora. Porque aí o Cleiton, cara, ele já vai começando a preparar aqui, ó. Isso aí. Dá uma olhada aqui nesse cardápio pra você ver o que você quer. Temos bebidas com álcool, sem álcool. E o legal é que todas elas têm nomes de grandes conquistas aqui da Consumidor Moderno, né? Eventos e tal. Olha só, Prêmio Consumidor Moderno. Eu gostei desse Conarec aqui, que é o maior evento. É o maior evento do mundo. Já conseguimos comprovar a experiência do cliente, né? Então, esse é o meu de hoje. Esse aqui? Então, isso. Tá. Eu vou alterar. Normalmente eu peço Conarec. Hoje eu vou pedir diferente, pra dar uma variada, né? Então tá. Acho que eu vou pedir Prêmio Consumidor Moderno. Muito bom. Boa. Cleiton, você, por favor, pega pra gente um Conarec e um Prêmio Consumidor Moderno. Beleza, agora é só esperar que a magia acontece daqui a pouco. Então tá bom. Aí eu queria dar esse passinho atrás, né? Queria que você contasse um pouco do tipo, como é que foi sair de Corumbá? Uhum. Porque eu acho que, e aí acho mesmo, tá? Às vezes eu corrijo, falo assim, não, quem acha não tem certeza. Eu não tenho certeza mesmo. O que faz uma pessoa começar a entender os seus transtornos mentais, a sua depressão, burnout, uma série de coisas que existem, né? Que é um mundo infinito. Quais foram essas coisas que foram acontecendo, né? O vir para outra cidade, o formal, a engenharia... Sim. Né? Conta pra gente. Boa, então eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, uma cidade na fronteira com a Bolívia, meio do Pantanal Mato-Grossense, sou filha única. Meus pais não são de lá, coincidentemente, né, eles se conheceram num boteco, estava contando para Camila. Meu pai é de Minas Gerais, trabalhava com construção civil, tinha ido a trabalho para lá, porque ele trabalhava em pavimentação em estradas, eles estavam construindo a BR-262, que começa em Minas e termina ali na fronteira com a Bolívia. Então ele tinha ido com a empresa que ele trabalhava fazendo as obras,
E ele estava um belo dia num boteco que pertencia a um primo da minha mãe, e a minha mãe estava no boteco, os dois se conheceram, em 6 meses eles se casaram, e eles ficaram lá até hoje, estão quase 50 anos de casados morando lá. Eu nasci em Corumbá, fiquei até os 17 anos, né, estudando. Quando foi a época do vestibular, eu sempre gostei de matemática, era muito, tinha facilidade com a área de exatas e quis fazer engenharia, foi natural, não tinha, né, a possibilidade de fazer esse curso ali na minha cidade, e eu prestei vestibular para outros lugares e acabei passando na Estadual de Londrina, né, na UEL. Então fui fazer engenharia civil lá, fiquei 5 anos em Londrina, e quando eu me formei, que foi ali finalzinho de 2003, começo de 2004, a construção civil não estava, né, tão aquecida, né, era um período um pouco de recessão para a indústria da construção civil, e eu muito rapidamente, né, me orientei ali para participar de programas de trainee, de entrar em empresas grandes. Fui fazer uma especialização em administração de empresas, porque sentia que a formação de engenharia ali tinha sido bem técnica, mas que para entrar no mundo corporativo seria importante eu ter um pouquinho de noção de gestão. Participei do programa de trainee do Grupo Votorantim e fui aprovada. Então, eu vim para São Paulo, né, para esse programa de trainee, e nesse período que eu estive na Votorantim, eu fui, né, depois do programa, recebi a minha primeira função ali, pós o programa. Logo depois assumi uma primeira posição de liderança, ainda muito jovem, assumi minha primeira posição como líder com 24 anos. Então, já tinha ali uma equipe de 40, 50 pessoas, ainda muito jovem, aprendendo. Mas foi uma experiência muito bacana, porque eu comecei em São Paulo, depois mudei para o Rio, tive uma pequena experiência em Santos, que foi minha menor equipe, e depois fui transferida para Salvador. E aí lá tive, de fato, uma equipe maior, porque eu já fui com uma posição de supervisora regional, e aí com uma responsabilidade já maior também. Quantos anos você tinha quando teve essa responsa toda? Porque eu tô sentindo, tô até ficando curvada aqui na cadeira. Peso, né? Pesado. 24, 25 anos. Caraca. Eu fui líder muito jovem, então acho que isso trouxe algumas coisas interessantes, mas eu também fui preparada para ser líder, né? O programa de trainee, à época, tinha 10 meses de duração. Parte dele era basicamente ali uma imersão numa sala de aula onde a gente ia tendo informações sobre o negócio, sobre a operação em si, com eventos práticos que a gente podia ir para algumas unidades operacionais se desenvolver, e ao final do programa de trainee, quem continuava tinha ali alguns desafios para assumir. Então, acho que acabei tendo a possibilidade de liderar uma equipe operacional, e depois acabei mudando também para Salvador, já para uma equipe maior, onde eu tinha todo o negócio sobre a minha gestão. Aí desde a parte financeira, a operação, o comercial. Foi uma experiência muito rica para mim, muito cedo, que me colocou ali em contato com várias outras coisas e me permitiu fazer uma carreira bem interessante, porque aí eu fui trabalhando um tempo na indústria da construção civil. Quando tivemos ali a grande crise internacional, que teve a quebra do Lehman Brothers, eu acabei migrando, né, de uma empresa para outra. Eu saí da Votorantim e fui trabalhar na Simpor, que era uma concorrente portuguesa, que hoje pertence ao Grupo Camargo Corrêa sob o nome de Intercement. Depois desse período, me deu uma vontade de voltar da Bahia. Já tinha ficado 3 anos em Salvador. E eu tive um convite para voltar para São Paulo numa outra indústria completamente diferente, que era a indústria florestal, onde eu fiquei mais uns 3, 4 anos. Fui para a Arauco do Brasil, né, que é uma multinacional chilena que produz, na área florestal. A atuação dela no Brasil era muito voltada a produzir painéis de madeira para a indústria moveleira, e hoje eles têm uma atuação forte também em celulose e na parte da indústria florestal de uma forma geral. E por fim eu acabei migrando em 2013 para uma indústria, de novo, construção civil, mas que fazia equipamentos. Era uma multinacional suíça. E aí nesse período tivemos alguns pontos, né? Quando eu estava ali, mais ou menos em 2012, eu tinha perto de uns 30 anos e eu passei por um relacionamento bastante tumultuado, né? Tava namorando, fiquei noiva. Depois que eu fiquei noiva, começamos a ver ali crises de ciúme. Por que você não abandona o seu trabalho? Por que você não muda? Você viaja demais. E no fim do dia eu estava no meio de uma relação completamente nociva, para não dizer tóxica. E, né, ao avançar dessa relação, o que aconteceu é que em determinado momento eu falei, putz, isso não é para mim, não vai dar certo. Eu vinha de uma família, né, super amorosa, meus pais, eu nunca vi ninguém nunca nem levantar a voz um para o outro, sempre foram muito próximos, muito cuidadosos um com o outro, e aquela relação estava me parecendo estranha. E o dia que eu tentei terminar a relação,
eu descobri que eu tava do lado do monstrinho, porque eu costumo dizer que saiu um monstro de dentro da caixa e falou, você não quer casar comigo, tudo bem, mas você não vai casar com ninguém, porque eu te mato, depois eu me mato e aí a gente resolve a história. E foi mais ou menos uma situação assim, lindo, maravilhoso. E eu fiquei 16 horas em cárcere privado. E aí isso foi o que desencadeou uma série de coisas na minha vida, porque depois desse episódio eu não olhei para isso, né? No outro dia eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, varri para debaixo do tapete, só que o que aconteceu é que vivi ali um episódio de trauma. E basicamente o que foi acontecendo depois é que virava e mexia, eu tinha pesadelo, e aí eu não conseguia dormir. Então, depois de algumas sequências de noite sem dormir, eu já estava com prejuízo cognitivo, então eu já tinha problema de atenção, eu já tinha falha de memória, eu já tinha algumas coisas. E não olhando, né, continuamente para esse problema que tinha sido ocasionado de um trauma, o que aconteceu é que eu desenvolvi um quadro de depressão. Então, eu comecei a ter dificuldade para levantar da cama, ter desânimo, né? Comecei a perder compromisso, comecei a não querer me conectar com as pessoas. Vamos sair, poxa, não tô afim. Vamos fazer tal coisa, não tô bem. Reservada, né? Exato. E acho que isso foi causando ali algum impacto para mim e começou a impactar o trabalho também. Né? Cheguei a perder voo, cheguei a mandar proposta errada para cliente, tiveram várias coisas que aconteceram nesse meio de caminho que comprometeram ali não só a minha saúde, mas também o meu desempenho no ambiente profissional. E foi, acho que dessa situação mais na frente, né, que eu depois tive a ideia ali de pensar numa empresa que pudesse ajudar outras pessoas que estivessem passando por o que eu passei. Porque eu acho que o principal ponto é, quando eu tive o quadro de depressão, e mesmo no quadro de violência doméstica, eu não tinha a menor noção do que eu estava vivendo. Ninguém falava de saúde mental. Quando é que foi assim, do tipo... 2012. Eu preciso ver isso aqui, eu preciso investigar, não posso ficar... Pensa que em 2012 ninguém falava de saúde mental. Muito menos de psicólogo. Eu lembro que quando eu me dei conta que eu precisava de ajuda, que eu fui pedir, você conhece um psicólogo? Você tem alguém para indicar? As pessoas olhavam para minha cara, tipo um cara de ET, literalmente. Mas por que você precisa de um psicólogo? Você tá doida, né? Não, você até tá com algum problema, aí você fala assim, tipo, sim, né? Não tô pedindo indicação à toa. E, no fim, eu tive umas experiências muito ruins. A primeira coisa que eu fui buscar foi ali plano de saúde. Eu tive 3 experiências muito ruins. Teve um dos psicólogos que eu fui consultar que dormiu na minha sessão. Aí você pensa alguém com baixa autoestima, porque já estava no chão, né? Já estava ali, tudo não estava funcionando direito. E aí a pessoa dorme na sua sessão. Anos depois, quando eu já tinha fundado a Vitude, eu fui entender um pouquinho o desafio do lado dos profissionais, porque a gente tem um modelo de negócio, quando a gente pensa nas operadoras de saúde, que é pagar o mínimo possível para o profissional. Então, se remunera muito mal o profissional de psicologia e ele tem que fazer vários atendimentos muito curtos. E muitas vezes esses vários não dão conta de pagar o salário dele no final do mês. Então, a gente vê que os profissionais não conseguem sequer se preparar para fazer um atendimento e muitas vezes não conseguem se cuidar, porque eles mesmos são exaustos e cansados, né, por conta desse modelo. E acho que um pouco dessa experiência me levou anos depois a pensar ali a Vitude, a fazer um change de carreira mesmo, para largar a construção civil e falar, vou mergulhar de cabeça no empreendedorismo de saúde mental. Quando é que foi que um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da saúde mental te atendeu muito bem, que aí você começou a perceber e falou, cara, tem coisa boa. Sim. E eu quero fazer mais disso? Porque a gente aprende dessas duas formas, né? Eu gosto muito, a gente já entrevistou aqui. Aliás, gente, assistam os outros episódios da primeira temporada, e aí você chegou aqui nessa segunda e continue assistindo. A gente entrevistou, por exemplo, o Caio Poli, da 99, que ele diz que eles têm o hábito de colocar os diretores para dirigir carros de aplicativo para sentir como o cliente sente. E o muito legal de você ter fundado a Vitude olhando para isso você já partiu da posição de cliente. Sim. Né? Então, esse sentir. E aí, você falou de uma coisa negativa, mas e o positivo, quando aconteceu? Foi nesse período, né, depois que eu tentei ali as consultas pelo plano de saúde, elas acabaram não funcionando, depois eu consegui, de fato, uma indicação do psicólogo que trabalhou comigo por uns 2 anos e foi o que me ajudou a sair do quadro de depressão. Então, eu tive um acompanhamento de um psicólogo, tive acompanhamento de psiquiatra, precisei de medicação, porque já estava numa situação crítica. E nesse período, acho que eu fui conhecendo várias coisas. Eu acabei fazendo uma troca de empresas, né? Entre 13 e 14, eu saí da Arauco e fui para a Hilt, que era uma empresa de construção civil. E em 2015 a gente teve a Lava Jato,
né? Você vai lembrar, a empresa que eu trabalhava acabou passando por uma reestruturação, eu fui desligada. E aí tem a outra coincidência de vida que me levou, né, à Fundação da Vitude, porque eu fui desligada faltando 2 dias para o meu aniversário, então eu estava num clima todo de festa. E aí, para completar, eu fui desligada de manhã e à tarde eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer. Então foi aquele ano que eu falei assim, não, tá tudo errado, para. Nossa, atrás de meu Deus. Exato, para que tá tudo errado, né? O que aconteceu? E eu acabei aproveitando essa oportunidade, falei, puxa, eu tava 15 anos fora de casa, né? Falei, deixa eu aproveitar e esse momento que eu tô desempregada, que a gente tá vendo uma crise no país, eu não vou me recolocar tão cedo, então eu vou pegar esse momento agora, eu vou dedicar aqui a cuidar do meu pai, buscar os melhores profissionais, tentar entender. E nesse processo de buscar profissionais de saúde, eu também tive dificuldade. Eu não sabia, não conseguia pedir indicação, não sabia onde achar. Quando pedia referência, não encontrava. E trouxe meu pai para fazer toda a parte de exame, procedimento aqui em São Paulo. E nesse contato ali com a área de saúde, já para o tratamento de câncer, eu percebi que algumas coisas podiam ser diferentes. Por exemplo, eles estavam em Corumbá. A primeira coisa que eu queria era fazer uma teleconsulta. Poxa, eu não posso ter um médico aqui que pelo menos nos dê orientação antes de eu movimentar 2 senhores idosos para cá e fazer todo o procedimento. Algumas coisas podiam ser, primeiro, uma orientação, uma dúvida e não podia. Então, quando passou o processo de tratamento de câncer do meu pai, que ele e minha mãe voltaram para casa, eu estava desempregada, eu estava ali, né, de certa maneira, olhando para o mercado de construção civil, que estava num momento de baixa, e que provavelmente se eu fosse me recolocar, eu ia ter ali uma perda de salário de 50%, 70% com toda certeza, e seria muito difícil recuperar esse salário com o passar do tempo. Falei, bom, olhei para minhas reservas, tinha ali, acho que dá para ficar sem trabalhar uns 2 anos, pelo que eu já juntei aqui nessa meu período de carreira, e acho que posso dar um tempo. E nisso de posso dar um tempo, eu fui me envolver em Startup Weekend, evento de aceleradora, evento... E como eu tinha ficado envolvida na pauta de saúde nos últimos 2, 3 meses, eu fui participar de muita iniciativa na área de saúde. Então, eu fui num evento que era dentro de uma grande feira chamada Hospitalar, e tinha dentro dessa feira uma espécie de um stand que se chamava 5 Years From Now. Então, a gente está falando de 2015 e os caras estavam olhando para 2020. E lá eles estavam falando de telemedicina, de realidade virtual, de uma série de coisas. Eu falei, puxa, é isso. Por que a gente não pode falar com um médico à distância? Lá em Corumbá não tem nada, gente. Até cardiologista, às vezes, você tem que sair de lá para ir em outra cidade. Tem que ir na capital fazer uma consulta mais específica. Eu falei, por que a gente não pode atender essas cidades com... à distância? E todo mundo achava um absurdo. Não, isso não funciona, isso não presta. Tá louca. Tati, vou fazer uma pausa rápida só para... Porque o Cleiton... Isso, pode ver, o Cleiton chegou aqui. Vem pra cá, Cleiton. Cleiton é o cara, gente. O Cleiton... Esse é o cara, olha. Chegou. E olha que bonito. Olha que lindo. Gente. Aí vamos fazer um brinde aqui, ó, pra celebrar. Obrigada, Cleiton. Você arrasa. Aí, saúde. Um brinde a essa história e aos 30 anos de consumidor moderno, né, gente? Afinal, trintamos. Essa história toda aqui tem muito a ver com a sua história também e com essas celebrações de histórias que a gente faz, né? Sim. Desculpa ter te interrompido, Imagina. mas chegou, né? Tem que chegou no momento bom pra gente momento, falar de coisas boas, que são as viradas do chave. Momento. Tava lá no evento, continuamos. Exato. Tô no evento com você. Aí tô no evento, né? Do nada eu cheguei, tava rolando uma palestra do Paulo Chap, que era o CEO do Sírio Libanês. E ele tava falando justamente que o Sírio tava trazendo uma área de inovação, que eles estavam começando a investir em startups, que eles tinham contratado uma consultoria para construir essa parte de inovação e que eles estavam buscando jovens empreendedores que estivessem com desejo de empreender na área de saúde. Eu falei assim, ele tá falando comigo. Quando ele desceu do palco, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a Tatiana, eu ouvi sua palestra, eu sou engenheira, não tenho nada a ver com a área de saúde, mas acabei de passar por um problema, meu pai teve câncer, e eu acho que podia ter uma solução ali pra gente levar telemedicina para cidades menores. Ele, poxa, eu tô sem nenhum cartão, me dá seu caderno aí. E anotou o telefone dele num pedaço de papel. Imagina, o cara, o CEO do Sírio Libanês, ele não vai me atender nunca. Pois eu mandei a mensagem, o assistente dele me respondeu no mesmo dia, marcou um bate-papo, eu fui fazer um cafezinho. Ele me apresentou o Luiz Reis, que era o cara da inovação. Fiz pelo menos ali umas 3 sessões de mentoria com eles. E aí, conversa vai, conversa vem. O primeiro desenho, eu estava vindo de um tratamento de câncer. Depressão tinha ficado para trás. A gente estava numa vibe de
poxa, podia ter uma plataforma de segunda opinião em oncologia para ajudar os médicos do interior, que não são oncologistas, mas que podem ali atuar e ajudar os seus pacientes. Então, a gente estava meio que circulando num brainstorming para telemedicina, segunda opinião e por aí vai. Depois do segundo, terceiro café ali, mentoria, poxa, não evoluímos e eles mesmo, obviamente, cortaram, porque aí não vai sair nada, só tinha uma pessoa ali com alguma ideia. E eu tava super na ebulição, não, eu quero fazer alguma coisa, e eu lembro do Luiz falar assim, mas você já pensou em outras áreas de saúde, que talvez sejam mais fáceis? Mas que outras áreas? Ele falou, olha, talvez a psiquiatria, talvez a psicologia. Quando ele falou talvez a psicologia, sabe o Eureka? Eu falei, gente, eu faço terapia há uns 3 anos. Até a musiquinha, né? É quase isso, mas foi caramba, eu faço terapia há uns 3 anos, foi super difícil achar um psicólogo, ninguém conseguia me indicar um profissional. Quando eu encontrei o meu psicólogo, ele ficava super longe da minha casa, porque quem me indicou morava perto, mas eu não. Então eu passava 1 hora no trânsito, mais 50 minutos na sessão e mais outra 1 hora no trânsito para voltar. Então tinha ali um desafio logístico que veio assim, putz, óbvio, terapia pode ser online. E a partir daí, toda a construção de base da empresa foi pensando já numa solução que pudesse conectar pessoas para sessões de terapia online. Então, isso deve ter sido ali finalzinho de 2015, começo de 2016, e a Vitude nasceu em maio. Então, a partir daí que começou de fato o negócio. Então, foi basicamente o cruzamento de 2 situações que aconteceram em momentos distintos, que uma não teve nada a ver com a outra, mas que se a gente olha, né, para o passado, como uma fez sentido e como a outra depois me permitiu estar disponível no mercado e poder pensar. Porque talvez se eu não tivesse desempregada, eu não teria tido tempo, nem tempo livre para pensar nisso, nem condições de elaborar qualquer coisa nesse sentido. Eu talvez tivesse continuado minha carreira na construção civil e estivesse lá até hoje. Algumas coisas acontecem e a gente só entende as motivações depois. Quando a gente olha para trás e fala, nossa, mas aquilo fez tanto sentido, né? Eu tinha que passar por aquilo. E você sabe que eu queria te fazer uma pergunta que tem muito a ver com o quanto o nosso radar tá ligado para essas coisas. Porque você tava lá, oncologia, né? E aí tem um dado aqui, a OMS estima que cerca de 18 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de transtorno de ansiedade, que é tipo quase 10% da população, né? Sim. 9%. É muita gente. Você já tinha noção dessa dimensão ou você achou, tipo, ó, céus à vida, isso só acontece comigo? Não, na verdade, a partir desse dia do Eureka, foi de onde teve o impulso ali para ir buscar informações sobre o setor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o setor de saúde mental e de psicologia de uma forma geral. Então, alguns dos primeiros números que eu descobri são os mais críticos que a gente tem. Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o segundo com maior índice de pessoas convivendo com estresse crônico e é o 5º em depressão. Então, nós temos um país que, apesar das pessoas acharem que é o país do futebol, que é o país do carnaval, que é um país de pessoas felizes, é um país de pessoas doentes. A gente tem um problema crônico de saúde mental há muitos anos e ele piorou com a pandemia. A gente tinha ali 9% da população com ansiedade até 2019. O dado mais atual é de 14%, que a pandemia piorou, né, os quadros, ele agravou. Né? Exato. Eu adoro explicar para as pessoas, né? Porque um monte de gente só fica no PIB que tem que ser o país mais rico, mas tem também o FIB, né? Felicidade Interna Bruta. Sim. Que a gente então, olha, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem grandes desafios no que tange cuidado de saúde mental de uma forma geral. Então, esses foram os primeiros dados, né, que eu tive acesso, e a partir daí, de fato, né, a gente conseguiu criar um negócio, e quando a gente começou a mudar o modelo para o B2B, a gente foi tentando entender quais eram os indicadores que impactavam as empresas. Então, tinha já um estudo, naquela época, em 2018, da OMS, que dizia que o mundo desperdiçava $1 trilhão por ano por não endereçar os problemas relacionados à depressão e ansiedade. Esse era um número. Este número, a projeção dele para 2030 já é $6 trilhões, porque a situação foi se agravando e ninguém teve nenhuma atitude em relação a isso. Nós vivemos a pandemia, as mudanças dos modelos de trabalho, e as pessoas adoeceram mais, ou a gente tem mais diagnóstico aqui também. Tem algumas coisas, né, que são conjuntas, mas esses números vêm piorando, e o nosso trabalho aqui com as empresas é muito olhar para o impacto que o adoecimento tem no negócio. Então, o que a gente tenta trabalhar com as empresas? Como é que está o seu absenteísmo? Como é que está a sua produtividade? Como é que está o seu turnover? Como é que está
basicamente o sinistro do teu plano de saúde, porque todas essas informações te trazem alguns insights sobre como está a saúde da tua população. Então, se a gente começa a olhar, por exemplo, fazer um recorte dentro da fatura do plano de saúde de uma empresa, você começa a ver que tem pessoas que são hiperutilizadoras do plano. Quando a gente vai fazer um deep dive nessa hiperutilização, tem lá a pessoa que passou pelo cardio, pelo gastro, pelo dermato. Fica bem nítido quando a gente começa a analisar os dados que isso tem relação com sintomas, né, psicossomáticos de estresse. Então, a gente já conseguiu correlacionar 3 características, né, 3 áreas específicas que têm altíssima correlação com transtornos mentais. Dermato, então você vê ali urticária, alopécia, queda de cabelo, tem bastante correlação, né, com o estresse, até doenças autoimunes também tem bastante relação. A parte neurológica, então às vezes, pessoas com paralisia facial, né, parcial, pessoas que têm aquele tremor, tudo isso tem uma relação importante. E gastro, né? A gente falar de esofagite, gastrite, úlcera, tem um impacto muito grande ali né, eu estou vivendo sob o efeito do estresse por muito tempo e o que acontece é que o meu corpo reage fisicamente a esse estresse. Então, isso faz com que o custo do meu plano de saúde aumente e as pessoas não necessariamente estão tendo o tratamento correto, porque elas estão indo buscar ajuda para o sintoma, mas elas ainda não têm, não se conectaram com a causa, porque se a minha causa é mental, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso ir no psicólogo, eu preciso olhar para isso e muitas vezes mudar o comportamento. Então aqui é um trabalho que a gente faz de conscientizar as empresas dessa correlação, né, do adoecimento com as pioras de vários indicadores de negócio. Quais foram os principais desafios à frente de um negócio como esse, né? Que um monte de gente não sabe um monte de coisa, você vai vender uma coisa que a pessoa acha que não precisa, muitas vezes, não sei como é que é a realidade. Queria que você contasse quais foram esses principais perrengues, assim, desafios. Tem fases, assim, o desafio inicial nos 2 primeiros anos, até quase o 3º ano, foi, de fato, um desafio regulatório, porque quando a gente começou a Vitude em 2016, terapia online não era permitido no Brasil. Então, a gente montou basicamente uma operação, né, um marketplace, onde eu credenciava psicólogos de um lado e a gente vendia a consulta de terapia do outro lado. Só que fazer isso online era proibido. Então, toda vez que a gente credenciava alguém, o CRP ia lá, mandava uma carta para esse psicólogo e falava: essa empresa infringe o código de ética do psicólogo, se descredencie. Então, a gente passou os 2 primeiros anos basicamente fazendo advocacy e mostrando, né, ali por A mais B e por evidências de que era importante a gente mudar a regulamentação. Porque a gente já tinha esses indicadores de que o país era mais ansioso do mundo, tinha 9% da população convivendo com ansiedade, e aí tinha um outro dado importante do DataSUS, que a gente vive num país que tem mais de 5 mil municípios e menos da metade tem psicólogos e psiquiatras. Então, a gente tem aqui cerca de 2.500 municípios que são desabastecidos de profissionais de saúde mental, porque as pessoas se concentram nas grandes cidades, que é onde tem emprego, né? Então, o que acontece é, se eu olhar na geografia toda, a gente tem 55% dos psicólogos do país em São Paulo. Então, pensa o restante do país, como é que fica desabastecido o cuidado. Então, a gente, para trabalhar essa regulamentação, a gente foi tentando pegar minúcias ali do código de ética. Falou, então, você fala que eu estou infringindo o código de ética porque eu estou atendendo online. Só que aqui diz que você não pode negligenciar atendimento. Como é que você vai atender a pessoa que mora lá em Carapozinho do Oeste? Tem uma negligência, você precisa atender essa pessoa, ela não tem como andar 300 quilômetros até a capital do estado para ser atendida. Passou de engenheira para advogada durante 2 anos. E a gente teve ali um trabalho importante, a gente conseguiu fazer regulamentação, né? Em 2018 saiu a regulamentação, terapia online passou a ser permitida no Brasil, 2 anos antes da medicina. A medicina só conseguiu aprovação para ser, né, poder ser feita online na pandemia, ali em abril de 2020, e as outras especialidades ali, quando a gente pensa em fisioterapia, quando a gente pensa em nutrição, só tiveram regulamentação para online também depois da pandemia. Então, acho que a gente estava muito à frente do tempo quando a gente bateu na tecla de que aquilo precisava ser online, porque a gente precisava dar acesso. E que bom que persistiu, né? Exato. Então, essa primeira fase, eu diria que foi a fase de tornar a modalidade do online possível.
De 2018, acho que até 2020, o desafio foi conversar com as empresas e falar que, saúde mental e trabalho tem uma relação. Já existia uma sinalização da OMS com relação ao burnout e com relação à mudança do Código de Doenças Internacionais. Então, haveria ali, foi a primeira vez que a OMS se posicionou com relação a isso e tivemos uma comunicação de que em 2022... nós vamos mudar da CID-10 para CID-11 e a gente vai enquadrar a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional. O que isso significa? Que as pessoas que tiverem o esgotamento profissional vão ter correlação com o trabalho. Então, não é uma doença mais do indivíduo, mas algo que foi causado pela organização do trabalho, e isso tem implicação trabalhista, tem implicação previdenciária, tem implicação tributária. Até hoje isso não entrou em vigor, tá? Passou para 2022, era para entrar agora em 2025, já foi prorrogado para 2027. Então a gente está falando desde 2018 dessa mudança, onde burnout ali entra como sendo de fato equiparado a uma doença ocupacional, mas o entendimento tem avançado nesse sentido e eu acho que a gente tem visto aqui mais empresas entendendo a importância de olhar para a saúde mental num ponto de vista mais estratégico. Quando veio a pandemia, o grande desafio foi ninguém sabia o que estava acontecendo. Então a gente teve uma fase ali que todo mundo foi trancado dentro de casa, a ansiedade cresceu, a gente viveu muito fenômeno do luto, né? Se a gente pensar que a gente teve uma fase no Brasil que era 3, 4 mil mortes por dia. E um luto diferente, porque as pessoas não podiam enterrar os seus mortos. Elas nem viam, elas não podiam... o caixão fechado, então teve ali um luto que sequer foi vivido adequadamente, e o que as empresas entenderam naquele momento é que elas precisavam cuidar de qualquer jeito que fosse, e tinha uma sobra orçamentária, porque estava todo mundo em casa, não tinha evento, não tinha viagem, então muitas empresas usaram esses recursos que estavam previstos em orçamento para cuidar de saúde mental. Então a gente viveu ali 20, 21, 22, um crescimento dessa oferta, né, dessa demanda e empresas ofertando esse serviço para cuidar ali de forma até mais intencional desse momento. Então a gente na Vitude, por exemplo, saiu de 7 clientes para 200. Então, a gente teve um boom bem expressivo nesses 3 anos, né, principalmente atendendo empresas ali, oferecendo sessões de terapia, fazendo rodas de conversa, fazendo momentos de acolhimento ao luto. Então, várias empresas a gente tinha que fazer trabalhos, não só para colaboradores que tinham ali convivido com luto, mas também a gente até desenvolveu um programa que a gente chama de Cuidando de Quem Cuida para os RHs e para áreas de saúde. Porque a gente viveu também nesse período um fenômeno que era, as pessoas do RH ficavam tentando achar UTIs para mandar aos seus funcionários, quando eles estavam em estado grave. Muitas vezes eles não encontravam, e quando alguém falecia, aquele RH se sentia culpado que não tinha sido ágil o suficiente para achar uma UTI para um funcionário. Então teve todo um trabalho de conversar com esses colaboradores e falar assim, não, você não é culpado, você fez o seu melhor, não carrega essa culpa contigo. Então teve ali uma série de coisas. Eu acho que o grande desafio foi passar por essa fase, e hoje a gente vive um momento bastante especial, porque acho que tudo isso aconteceu, trouxe maturidade para o setor, as pessoas passaram a falar mais de saúde mental depois da pandemia. Eu acho que ela veio como uma ferramenta ali para quebrar alguns paradigmas do setor, e algumas coisas aconteceram. A principal mudança aconteceu ano passado e ela entra em vigor esse ano, que a gente teve uma mudança numa norma regulamentadora, que a gente chama de NR1, é uma norma que trata de programas de gerenciamento de riscos de uma forma ampla, de riscos ocupacionais. Até então as pessoas olhavam para risco ocupacional como sendo risco mecânico, risco químico, biológico, por exemplo, se eu estou sentada, estou com a postura errada, estou com um problema de ergonomia, ruído, essas coisas. O que a norma fez agora foi revisitar e falar assim, ocupacional também precisa inserir o psicossocial. Eu não sou um ser só mecânico, eu também tenho uma parte emocional e eu preciso cuidar. Então, em julho do ano passado a gente teve essa mudança de norma, a norma foi publicada em agosto e agora em maio de 2025 ela entra em vigor. Basicamente o que ela passou a exigir das empresas é que elas façam um levantamento de perigos, então eu preciso saber todos os perigos que estão relacionados à saúde mental. Sobrecarga, assédio, demandas abusivas, metas irreais, qualquer coisa que possa causar dano ou prejuízo à saúde mental do colaborador. Eu preciso avaliar o risco, então eu preciso ver qual é a probabilidade disso acontecer e com qual severidade.
E a partir dessa avaliação de risco, eu preciso estabelecer medidas de controle. Então, se eu tenho um risco alto, eu preciso ou eu elimino esse risco, ou eu reduzo esse risco, ou eu controlo esse risco. Então, é aqui que vão entrar ações de educação, acesso à terapia. Que Vitude faz tudo isso. Exato, eu faço desde o mapeamento até a ação de controle. Então, hoje, com essa mudança de norma, o meu escopo de trabalho abraça toda a mudança de norma. Como é que você se mantém inovadores, Tati? Porque tem muita coisa que eu até fui passando, falei, nossa, você já respondeu. Vocês têm uma busca, uma sede de que nasceu uma coisa e foi tornando outras e pivotando. Como é que vocês buscam esses insights? Eu tento sempre me manter antenada com o que está acontecendo. Então, ano passado eu tive no Web Summit, esse ano eu estou me programando para ir no SXSW, tento ir em eventos aqui, então a gente tem o South Summit que acontece no Sul, tem o próprio Web Summit que acontece no Rio, tento trocar bastante, né? A gente, durante esse período de 9 anos, a gente foi investido por alguns fundos de investimento, então a gente faz parte de alguns portfólios, né, de fundos com quem a gente pode trocar, né? Então tem fundos que são investidores da Vitude que investem em outras centenas de empresas. Então a gente tem a possibilidade de trocar com outros founders também, entender os desafios, porque eles estão em momentos diferentes. Então, tem empresa que já, inclusive, já foi vendida, tem empresa que já abriu IPO, tem empresa que está no meio de caminho, tem empresa que está no estágio como a gente está e até estágios mais júniores do que a gente está. Então, essa possibilidade de estar sempre em contato com outros empreendedores também é muito rico. Tem uma outra coisa que acho que veio com a jornada. Eu participei em 2019 de uma premiação, que é uma premiação que ela foi criada para empreendedoras mulheres que estão em negócios de impacto social. Então foi aí que eu conheci a Emily da Pentes, que eu estava te falando mais cedo. Assistam o episódio da Emily também, tá, gente? Coisa muito massa. A Emily também ganhou esse prêmio. E aí eu participei, eu fui uma das finalistas para a América Latina, que é um prêmio organizado pela Cartier, que é uma marca de luxo, né? E desde então eu faço parte da comunidade da Cartier. Em 2022 eu fui convidada a me juntar como membro do júri e ano passado eu me tornei presidente do júri para a América Latina. Então todos os anos eu tenho a oportunidade de me reunir com um grupo de mais de 300 mulheres que empreendem ao redor do mundo. Então a gente reúne, né, esse ano vai ser em Osaka, no Japão, ano passado foi em Shenzhen, na China. Então também é um momento do ano que eu tenho a oportunidade de estar em algum país falando de inovação e olhando num recorte de empreendedorismo feminino e impacto social. Então a gente já teve, por exemplo, em Dubai, eu já tive em Paris, eu já tive em Shenzhen ano passado, esse ano em Osaka, esse ano tem a Expo, né, lá no Japão, e a gente consegue ter acesso ali a toda a feira, o que os países estão pensando de inovação, né, ir para futuro, para questões não só, obviamente, ligadas ali ao ODS, mas questões de sustentabilidade também. Então, um pouco de como eu tento me manter atualizada e eu adoro ler também. Tipo, pensando no futuro, já no futuro, né? Legal. Sim, e eu gosto muito de ler. Então, eu estou sempre consumindo, por exemplo, quando veio o advento aqui da NR1, me debrucei a estudar coisas sobre riscos psicossociais, a entender, voltei e acabei me conectando com a própria engenharia, que eu achei que estava de escanteio. Não te cabia mais. Não, já tá mais viva do que nunca na minha vida, porque no começo de carreira eu também tinha passado por uma parte de auditoria e tinha tido contato com a auditoria de saúde e segurança. Então, acho que tem um pouquinho disso que me ajuda a me manter. Então, networking muito forte, não só com empreendedores no Brasil, mas fora. Essa rede da Cartier me ajuda bastante. Eventos de inovação que eu possa participar. Estou sempre muito aberta para mentoria, né? Tento conversar com outras pessoas. Repertório. Essa é a sua busca, buscar repertório. Exato. E eu acho que é o papel de todo CEO, tá? Você precisa estar um olhar para fora para entender. Alguém tem que estar pensando nos próximos 10, 20 anos da empresa. Né? A gente está vivendo agora, mas quem está olhando para fora e olhando o que vai ser daqui uma década, daqui 2. Tati, assim, ó, eu tenho milhares de outras perguntas pra fazer. Aliás, gente, deixem aí nos comentários, né? Tipo, o que você perguntaria pra Tati? O que você deixa de comentário de coisas que você não sabia que acham legais? Se você já teve algum transtorno, algum problema mental e, precisei de ajuda, os desafios, né? Os desafios. Deixa aí nos comentários, compartilha com quem não conhece a empresa, não conhece todas essas ideias. Mas o nosso podcast está chegando ao fim. E como todo fim de boteco, o que tem no fim do boteco? O que tem? Saideira. Bate-bola. Tem saideira. Antes do nosso ping-pong aqui da saideira, eu
Quero reforçar, a Tati tá falando de coisas tão interessantes, né? Da importância de se conectar com outras pessoas, da importância de ouvir histórias, da importância de ver tendências. Sim. E isso, eu preciso lembrar vocês, né, gente? A Consumidor Moderno tem de sobra. São 30 anos celebrando conhecimento, conteúdo, network e indo para fora do país com algumas iniciativas, premiando as iniciativas de sucesso. E eu quero que você fique muito ligado, porque esse ano em que nós trintamos, tem muita coisa boa. Agora sim, vamos pra saideira. Que rufem os tambores. Vamos para a saideira. Vai funcionar assim. Eu vou falar vou te fazer uma pergunta e você responde com o que vier à mente. Não se preocupa se é longo, se é curto, enfim. Só responde. Preciso responder o que veio à mente. Um livro que te inspira. Bom, acho que vai se conectar um pouco com o que a gente falou no começo. Eu tô relendo, a segunda vez que eu leio esse livro, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Ele é literatura fantástica, né? Então, basicamente, o que esse livro... A pessoa tenta se matar, e aí ela se depara com uma bibliotecária, e ela vai tendo a possibilidade de abrir alguns livros e se conectar com outras vidas que ela podia ter vivido. Então, basicamente, no começo, a bibliotecária dá o livro dos arrependimentos da vida dela, e aí depois ela tem a possibilidade de visitar outras vidas. E o interessante é que à medida que ela visita as outras vidas, ela vai se dando conta que nenhuma era legal. Então, às vezes a gente carrega o negócio, nossa, e se eu pudesse voltar no tempo? E no final do dia, a gente só tá aqui porque a gente passou por uma série de coisas. E aí, quando eu olho pra minha história na Vitude, eu vejo um pouco disso. Tipo, a depressão, um relacionamento tóxico, perder o emprego, o pai ter câncer. Assim. Tipo, essa história me trouxe até aqui. A Tatiana que tá aqui hoje, sentada batendo papo com você, é fruto de tudo isso que ela viveu. Então, às vezes a gente fica muito, não, o que você teria feito de diferente com o conhecimento que você tinha hoje? Eu não ia ter esse conhecimento se eu não tivesse vivido. Então, esse livro, eu até fui resgatar ele, porque eu tava falando dele na terapia, falei, nossa, eu vou reler, porque eu acho que tem algumas passagens ali que, apesar de ser literatura e ser alguma coisa bem ficção, ele traz ali algumas coisas pra gente repensar que a vida é essa agora que a gente tá vivendo, então pra gente se conectar mais com o presente. Que legal. Não conhecia, vou atrás. A Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite. Uma cidade no mundo. Adoro Paris. Já tive lá algumas vezes. É uma cidade que eu acho, primeiro, fascinante pela história. Eu acho que eles conseguiram preservar. É culturalmente muito rica. Acho que muita coisa nasceu lá, se a gente pensar do ponto de vista de coisas que a gente acredita. Eu já tive a oportunidade de correr a Maratona de Paris. Foi meu melhor tempo, então tem uma conexão emocional com a história. Aqui no pulso, a gente quer sobre isso. Amanhã tenho 28 quilômetros para fazer de treino, porque estou me preparando para correr a Maratona de Londres. Que aí vai ser minha 5ª maratona e a 3ª major que eu faço, que são aquele conjunto das maiores maratonas do mundo. Então, gosto bastante de lá por isso. Acho que tem uma conexão e adoro correr por lá também. Porque acho que você corre num cartão postal, praticamente. Todas as fotos ficam lindas. Eu vou anotar para eu fazer, para correr. Eu tô indo pra meia. Primeiro domingo de abril. Primeiro domingo de abril. Maratona de Paris. Fantástico. Um hábito que mudou sua vida. Corrida. Faz todo sentido. Eu comecei a correr, foi muito interessante, porque eu era super sedentária quando eu tive depressão. E quando eu fui ao psiquiatra, que eu precisei de fato tomar a medicação, né, psiquiátrica, eu não me adaptei bem aos remédios. Então eu tive uma primeira troca, um me deixava sonolento, o outro me deixava ali numa situação, não era nem agitada, mas ela é como se eu estivesse anestesiada. A minha sensação é que eu ia para os lugares e eu não era eu. Você não tava lá. Exato, tinha uma coisa ruim, e eu sempre trazia na terapia, tipo, o remédio não tá me fazendo bem, não tô me adaptando, ok, eu consigo dormir, mas o restante do dia eu passo meio lesada, e eu não consigo fazer minhas coisas. E aí o meu psicólogo à época falou, olha, eu acho que a gente vai ter que, se você quer parar de tomar o remédio, a gente vai ter que produzir algum tipo de neurotransmissor aí dentro, né? Então a gente vai precisar contar com a ajuda de mudança de hábito. Então, minha sugestão é que você coloque na sua rotina algum tipo de esporte. Vamos pensar alguma coisa que faça sentido para você. E à época, eu trabalhava numa empresa que eu viajava muito. Então, cada semana eu era gerente regional e cada semana eu estava num estado. Falei, putz, eu nem consigo fazer academia porque eu tô sempre viajando. Ele falou, cara, coloca um tênis na tua mala e onde você estiver, você caminha, corre, faz alguma coisa. Eu falei, sabe aquela cara assim, não, corrida não é para mim, sou super sedentária. Mas aquilo ficou guardado na cabeça, foi um negócio assim, ele falou, eu nunca dei muita atenção. Um dia eu tava em Congonhas, eu acho que ia embarcar pro Rio, e aí tinha aquela livraria La Selva, que era bem na esquininha ali do Portão 3 com o Portão 4,
E do nada, assim, uma revista parecia que brilhava na frente, era uma Runner, e ela tava assim, 16 semanas para mudar de vida. E eu vindo de um tratamento de depressão, eu olhei e falei assim, nossa, deixa eu folhear. Aí fui folhear, faltavam 16 semanas para São Silvestre. Aí eu falei, pronto, achei minha meta, vou fazer a São Silvestre esse ano, nem que seja para fazer andando. Eu comprei e comecei a seguir as dicas da revista. Come isso, faz musculação, vai um dia, caminha 20 minutos, tenta tocar 5, vai no outro dia, caminha não sei quanto. E foi assim que a corrida entrou na minha vida. Você correu a São Silvestre naquele ano? Corri a São Silvestre naquele ano. Corri capengando, meio, todo mundo passava por mim. O Homem-Aranha, o Hulk, todos os personagens subiram a Brigadeiro e eu lá, né, sofrendo para subir aquilo, mas deu certo. E daí nasceu um gosto pela corrida. Depois de um tempo eu consegui, de fato, desmamar dos remédios e a corrida ficou. Então aí eu fiz a São Silvestre, depois eu fui correndo provas, né, a São Silvestre tem 15, eu fiz provas de 5, de 10, depois entrei para um grupo de corrida, no grupo a galera costumava fazer meia maratona, e fui fazer a meia do Rio, que foi a minha primeira prova de 21 quilômetros. E aí fui gostando, aí nesse grupo, vamos fazer maratona, aí tinha um grupo que falou assim, que a gente vai fazer a maratona de Berlim. Aí eu, se for pra correr uma só na vida, que seja então Berlim, que é super plana. Aí fui, aí não foi só uma, né? Aí fiz uma, duas. Cá estamos preparando pra todas. Preparando pra quinta agora, né? Que legal. Então, que legal. entrou na minha vida, virou um hábito, e pra mim, assim, é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Então, 4 vezes por semana, a corrida faz parte da minha rotina. Eu acordo, vou pro Ibirapuera, faço meu treino, e aí depois o dia começa. Show de bola. Tem uma frase ou lema que você carrega na vida? Tem, e ela veio com a corrida, porque eu me achava sedentária. Falei, não, quando alguém falou, não, você vai fazer uma prova. A São Silvestre, ela veio num lugar que eu nunca achei que fosse ser impossível, porque eu olhava pela TV e eu via todo tipo de pessoa fazendo. Então eu tinha a noção de que se eu não conseguir correr, eu posso caminhar. Outras provas não, né? E quando veio a ideia de fazer uma maratona, eu falei, cara, será que eu consigo mesmo fazer uma maratona? E aí uma pessoa, à época, falou assim, o impossível é temporário. Treina que você consegue. E aí aquilo ficou na minha cabeça, e essa frase é do Muhammad Ali, né, do boxeador. Quando eu cruzei o portão de Brandemburgo, que eu vi o ponto de chegada de Berlim, falei, cara, não é que é temporário mesmo, tô eu aqui, 42 quilômetros depois, e tô chegando na linha. Quantas horas leva? 4h40 eu fiz essa primeira. O meu melhor tempo é 4h17, né, então são 4 horas correndo, é bastante tempo. Mas eu imagino que, sei lá, tempos atrás eu ia imaginar que eu conseguiria terminar uma prova. E aí você fala assim, tudo se você conseguir treinar e se dedicar, você consegue, né? Ele é impossível hoje, lá na frente pode não ser. E vale pra virtude também, porque quando eu comecei, todo mundo falava que eu era louca. Você fala, engenharia, mexer com saúde mental. Assim, puxa, quero tentar. E todo mundo fala, não, isso é impossível, nunca vai dar certo, ninguém nunca vai fazer terapia online. E aí, 9 anos depois, tá todo mundo aí fazendo terapia online, achando o máximo, né? Ainda bem que alguém persistiu, né? Ainda bem que alguém falou, acho que dá. Acho que dá. Se você pudesse, né, vou tirar a Camila daqui e vou sentar num boteco pra conversar com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Nossa. Difícil, hein? A gente quer escolher um monte de gente, né? Pensa uma, assim. Eu acho que eu gostaria de sentar com o Bill Gates. Eu acho ele um cara interessante, assim, não só pelo que ele fez, né, com a Microsoft ali, mas o olhar dele filantrópico, de, tipo, já ganhou todo o dinheiro do mundo, ele continua ali querendo eliminar o óleo, melhorar o saneamento do mundo, ele tá muito aficionado com deixar o mundo um lugar melhor para as próximas gerações, então eu acho que eu gostaria de sentar no boteco com ele e ter uma conversa e entender, e aí, como é que você olha o mundo, né? Fantástico, fantástico. A história das tâmaras, né? Que diz que quem planta tâmaras não as colherá porque demora 100 anos. Exato. Mas que alguém precisa plantar, né? Exato. Então que sejamos nós essas pessoas. É Legal. isso. Tati, palavras finais, né? Moral da história desse nosso bate-papo. Quem chegou só agora nos minutos finais, o que a pessoa pode pegar aquela moral da história e falar, putz, faz sentido. Acho que se eu puder deixar uma mensagem que tem uma coisa que, pra mim, nasce com autocuidado, né? Pra gente poder fazer qualquer coisa na vida, a gente tem que estar bem. Eu não consigo produzir absolutamente nada se eu não estiver bem. Então, eu sempre deixo a dica de se coloque primeiro na agenda, né? Quando eu vou planejar a minha semana, a primeira coisa que entra é a corrida, é o meu horário de almoço, é a minha terapia. A partir disso, eu construo os outros horários e aí eu vou, de fato, conectando. Então, tipo, ter momento de qualidade com as pessoas que você ama. E hoje a gente tá extremamente conectado, assim. Eu canso de ir em
restaurantes e lugares, a gente vê o pai, a mãe, as crianças, cada um com o celular e ninguém se conversando. Então, assim, para mim esteja presente nas suas relações, deixa o celular de lado, se desconecta um pouco, passa tempo, porque passa rápido. Então, assim, curta as pessoas, né, que vocês amam, estabeleçam esses vínculos sociais, porque é isso que mantém a saúde mental em dia também, né, porque a gente está, acho que cada vez mais no universo acelerado, cheio de conexão, cheio de fake news, então a gente tem que saber filtrar ali o que a gente consome também, mas eu acho que o conjunto é muito simples, né, dormir, se alimentar bem, se hidratar bem, fazer terapia quando possível, fazer atividade física e estar perto de quem a gente ama, acho que é a receita aqui para conseguir levar uma vida leve, pelo menos. Fantástico, fantástico. E tudo que você trouxe, primeiro, obrigada por agradeço. toda a generosidade em compartilhar. É maravilhoso. Mas tem o livro de Simon Sinek, Jogos Finitos versus Jogos Infinitos, que eu acho que é muito sobre isso, né? Eu vou tratar um jantar como se fosse o último jantar. Sim. Porque nós nunca sabemos quando de fato será, né? Então é importante a gente olhar. E ele considera um jogo finito aquele que tem começo, meio e fim, e infinito, sei lá, um relacionamento. Eu não entro pra sair dele, mas se precisar sair, eu saio. Mas que a gente trate mais a vida dessa forma, né? Então, obrigada, Tati. Deixa aqui um super obrigado pra você que também assistiu esse episódio, que deu like, eu tenho certeza que você deu. Eu nem vou pedir, porque eu tenho certeza que você já deu. Exato, já deu like, já comentou, já falou que massa, compartilhou com amigos, familiares, empresários, empresárias, e fez esse conteúdo chegar cada vez mais longe. E que esses sejam os primeiros de vários 30 anos que nós possamos celebrar juntos, de tantas histórias, de tantas revistas que antigamente eram impressas, agora a gente tem algumas edições especiais, e que você fique super conectado fazendo história aqui conosco. Muito obrigada. Câmera foi. Camis, baixa uma palma pra gente, por favor. Obrigado. Gostou da bebida? Uhum. É tão refrescante, não é? Uma delícia. Seu relógio é aquele de corrida? É o que eu falei, viu? Eu falei que agora eu tenho tênis, ele falou que você vai precisar do relógio. Eu olhei e falei, eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Isso vai aos poucos, aos poucos. É isso aí, vamos marcar com a Camila de correr agora. Valeu.